nós vamos falar dessas mulheres inspiradoras, então, 100 mulheres que fizeram história das Assembleias de Deus. E você também está fazendo história? Essas aqui foram escolhidas, 100 mulheres que fizeram parte da história para ser homenageadas. Existiram muitas outras mulheres que fizeram parte da história das Assembleias de Deus. Mas aqui no livro, eles compilaram 100 mulheres. E que 100 mulheres que ao você ler cada história, às vezes é só um pedacinho da história delas, porque não tem coisas registradas, algo grande ali, registrado do que essas mulheres fizeram, mas que te inspiram. E falam, nossa, eu preciso melhorar como serva de Deus. Então, isso é interessante. É muito bom quando você lê livros que te chamam, que te inspiram a ser melhor, a ser uma mulher mais de fé, uma mulher mais destemida na obra do Senhor. E agora nós vamos falar sobre 3 aspectos importantes que marcaram a história dessas mulheres, dessas 100 mulheres que fizeram a história da Assembleia de Deus. E o primeiro ponto é que nós aprendemos que elas foram pioneiras na fé. Muitas dessas mulheres que têm aqui relatadas nos livros, elas saíram da sua terra natal, do seu país, do conforto, da sua terra natal, do seu idioma, lá do seio familiar. Elas saíram desse conforto para entrar num barco, para entrar num navio e ir para uma terra distante, ao qual elas muitas vezes não sabiam nada, não sabiam o idioma, porque não é igual no nosso tempo, Essas mulheres aqui que fizeram história, no tempo delas não existia internet, não existia o celular que nós temos hoje, que era fácil passar as comunicações, chegar as informações. Não era dessa forma. Hoje a gente pode ouvir falar de diversos países, você aprender o idioma, tudo à distância, Você pode saber a história daquele país, tudo à distância. Mas hoje em dia, mas na época dessas mulheres não era dessa forma. Então elas realmente eram pioneiras da fé. Elas embarcavam nesses navios e iam para onde o Senhor, a chama missionária aquecia no seu coração, e elas iam para falar do amor de Jesus. Muitas vezes elas estavam sozinhas, não eram casadas ainda, e elas iam, porque a chamada, porque o fogo do Espírito Santo de Deus aquecia os corações e dava coragem. Então, através da fé, em querer disseminar a palavra de Deus, querer que o amor de Deus, que o amor de Jesus chegasse a diversos países, elas embarcavam nessas aventuras cheias de fé, determinadas. E exemplo de algumas é Frida Vingre, e Sarah Berg. Então são mulheres que inspiraram, que nos inspiram até hoje, através das suas histórias, através de tudo que elas fizeram. E agora eu falei sobre mulheres que vieram de outro país, mas também o livro destaca mulheres brasileiras, que elas se destacaram no seu trabalho de evangelização aqui no Brasil, porque quando elas aceitaram Jesus, quando o amor de Jesus entrou no seu coração, elas não quiseram guardar a palavra, não quiseram guardar as boas novas só para si, elas também queriam compartilhar. E muitas histórias aqui no livro vai nos fazer entender que mulheres aqui no Brasil também saíram do seu estado, da sua cidade, às vezes nunca tinham saído ali do seu lugar, da sua comunidade, mas agora ouviram falar das boas novas de Jesus, elas queriam compartilhar, e assim elas iam para outros estados, para outros lugares, falar do amor de Jesus. Então essas mulheres não inspiram fé, elas são corajosas, mulheres destemidas, mulheres que não se aquietaram em ouvir a palavra e guardar para si. Elas queriam agora compartilhar, não se importavam. Gente, e quando você vai lendo as histórias, você vai vendo, meu Deus, como era difícil, como essas mulheres realmente foram mulheres guerreiras, mulheres que estavam além do seu tempo. Essas mulheres, elas se destacaram através da música, sendo musicistas, outras através da educação, sendo professoras, educadoras, outras ainda sendo evangelistas, evangelizando a palavra de Deus através das diversas formas. Elas continuaram fazendo a palavra de Deus chegar a todos os povos, independente de aonde era, mas elas estavam indo levar, cumprir o ídolo do Senhor. Segundo ponto interessante aqui das histórias dessas mulheres é o protagonismo feminino. Essas mulheres, elas não se limitaram aos trabalhos secundários da igreja, mas elas foram evangelistas,
evangelizar, elas foram pregar, elas foram fazer o que o Senhor Jesus tocava no seu coração. E ainda elas então faziam o que é assistência social, elas faziam esses grupos de assistência social, criaram orfanato, criaram lar de idosos. Essas mulheres, elas continuaram ali, atentas, com a chama aquecendo o seu coração, e elas ensinaram a palavra de Deus, elas levaram conforme o Espírito Santo de Deus ia conduzindo, elas iam fazendo. Existem mulheres aqui que usaram a sua profissão como professoras, mulheres usaram a sua profissão como enfermeiras. Por exemplo, Frida Vingre era uma enfermeira e ela usou também o cuidado com os doentes para evangelizar, para falar do amor de Jesus. Ainda dentro do protagonismo feminino, essas mulheres elas assumiram o papel de liderança de departamentos. Era necessário então essas mulheres assumir a liderança, muitas vezes não tinha, elas tocavam algum instrumento, eram musicistas, e elas agora assumiram esses departamentos de música, do ensino da escola bíblica dominical, ensinando as crianças a palavra de Deus. Muitas pessoas aceitaram Jesus ainda na infância e assim conseguiram trazer a sua família também. Então é isso que o Evangelho do Senhor Jesus traz para a nossa vida. E essas mulheres também, elas tiveram um papel importante no desenvolvimento e o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. E ainda para a continuação, desse grande movimento do crescimento da Assembleia de Deus para chegar no que é hoje. Então essas mulheres, elas tiveram um papel importante e fundamental. E ainda tiveram um papel importante na identidade da igreja, de manter fiel aos princípios da palavra de Deus e se manter fiel fazendo a obra de Deus. Então, determinou também a identidade do que é a Assembleia de Deus hoje. E o terceiro ponto que nós podemos ainda elencar aqui para falar sobre o legado inspirador que essas 100 mulheres deixaram para nós. Inspirador para nós hoje, nós estamos falando de legado. Então essas mulheres, através da história delas, ao nós lermos essa história e tudo o que elas fizeram, o trabalho desenvolvido por essas mulheres nos inspira. Então é um legado inspirador que elas deixou para a geração futura, para nós hoje, mulheres da Assembleia de Deus. Então elas deixaram essa inspiração desse legado e também uma reflexão, te chama a refletir. E você, mulher que está fazendo parte aí da história da Assembleia de Deus, você está deixando um legado inspirador, assim como essas mulheres, como Frida Vingre, Signa Carson, são tantas, Sarah Berg. Será que você está deixando esse legado inspirador também? Nós devemos sim ser mulheres que inspiram outras mulheres na fé, porque essas aqui, elas inspiraram lá no tempo delas, porque elas pregavam a palavra com tanta ousadia, falavam do amor de Deus, trabalhavam, e agora elas inspiraram outras mulheres. Vieram outras mulheres também de longe. Teve as pioneiras que chegaram aqui, mas vieram outras. Também teve essa inspiração das mulheres que estavam. Muitas outras olharam e falaram, não, eu também quero ser assim. E aí se inspiraram muitas outras mulheres. Nós também estamos tendo esse legado, essa inspiração, estamos inspirando outras mulheres através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, do nosso trabalho. Nós devemos refletir sobre isso. Essas mulheres nos inspiram através da fé, do trabalho na obra do Senhor, do amor ao próximo, do serviço ao Senhor Deus, no trabalho, na igreja e nos diversos âmbitos, porque essas mulheres não faziam o trabalho só na igreja, não. Elas trabalhavam também na comunidade, então na vida social das pessoas, elas impactavam mesmo, através dos trabalhos, e assim levavam Jesus através da obra social. Será que nós mulheres atuais, desse tempo que nós estamos vivendo, temos sido assim? Então nós devemos sim buscar ler as histórias dessas mulheres, conhecer mais sobre essas histórias, para que nós possamos nos sentir encorajadas, inspiradas a também fazer obra para o Senhor Deus. Não importando se você tem um cargo, se você não tem um cargo na igreja, mas o ID do Senhor é para todos, não é só para aqueles que têm cargo de liderança. Não, o que você faz de bom? Qual é o seu dom? Isso sim, você tem que colocar em prática e impactar as pessoas ao seu redor, aonde você estiver, onde você foi colocada. Talvez você não vai sair, igual essas mulheres aqui saíram para pregar a palavra em outros estados. Não, talvez não. Mas você às vezes não precisa ir para longe. O Senhor te deu um trabalho, o Senhor te deu uma vizinhança, o Senhor te deu uma comunidade. Então você pode servir a Deus e sim ter um legado inspirador através
de fazer algo para o Senhor Jesus aí onde Ele te colocou. E essas mulheres também nos incentivam, através de suas histórias, a continuar a evangelização e ainda continuarmos sendo mulheres que defendem os valores cristãos. Porque muitas vezes nós mulheres temos deixado para lá, mas nós sim devemos ser determinadas, devemos ser convictas e defensoras dos valores cristãos, dos valores bíblicos. Então nós devemos ensinar na nossa casa aos nossos filhos, porque já vamos estar fazendo uma grande diferença na sociedade quando nós ensinamos valores aos nossos filhos e também quando esses valores estão permeados na nossa vida, e aí quando os outros olham, vai falar, olha só, essa mulher é diferente. E assim você vai inspirar novas vidas e quem sabe, através do seu testemunho cristão, de serva de Deus, verdadeira e genuína, você pode inspirar pessoas aí a aceitar Jesus, a querer ser assim, parecida com você e depois, com certeza, parecida com Jesus. Porque nós devemos sim espelhar o Senhor Jesus na nossa vida. Porque quando nós temos o quê? O Senhor Jesus, parecidas, como nós temos nosso caráter forjado, nossos valores cristãos forjados em Jesus Cristo, sim, nós somos parecidas com Ele. E depois as pessoas serão impactadas. E você, com certeza, vai deixar um legado inspirador para as suas gerações, para as próximas gerações. E vai continuar fazendo história. E como eu disse, muitas mulheres aqui têm só um pedacinho escrito sobre ela. Não dá nem meia página. Olha como essa daqui. Edna Ennis. Olha só, a história dela é pequenininha, mas ela inspira, ela foi lembrada. E como será que nós, mulheres cristãs da Assembleia de Deus atual, seremos lembradas? Será que realmente nós estamos fazendo a diferença? Será que realmente nós estamos tendo uma inspiração? Estamos inspirando outras mulheres? Acredito que sim, Espero que sim. Então é isso, gente. Esse livro é muito inspirador, muito bom, É um livro que te faz pensar, faz um refletir, voltar para dentro de si e ver, será que eu estou sendo uma mulher mesmo que serve a Deus de verdade? Com convicção? Tenho certeza de quem eu sou, de quem é Cristo na minha vida? Então, pare e pense sobre isso, porque deve isso. E vale muito a leitura desse livro. Se você está procurando um livro que estimule você a aumentar a sua fé, te recomendo a ler esse livro, que você vai, às vezes, até chorar com as histórias, porque você vai falar, meu Deus, eu preciso melhorar como serva de Deus, preciso melhorar como cristã. Então, leia esse livro, leia livros que inspiram você a aumentar a fé, leia a Bíblia, porque a maior fonte de inspiração de fé é a Bíblia. Mas depois você pode ler outras histórias, outros livros, para que a sua fé também seja aumentada, assim como a leitura da biografia dessas mulheres aqui, que são maravilhosas. E agora, você que chegou aqui nesse vídeo, curioso para saber sobre essas 100 mulheres, Se tem algumas, mas são 100 mulheres para você ler e você se inspirar com elas. E eu te convido a deixar aqui nos comentários. Você conhece, você sabe aí, conhece alguma mulher que inspirou a história da Assembleia de Deus? Deixa aqui nos comentários. Alguma pioneira que te inspira? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E eu vou te dizer aqui qual é a minha inspiradora aqui das 100 mulheres que eu li. Eu gosto muito de Frida Vingre. Então, você deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber qual é a mulher que te inspira aí, que você leu, que você conhece dessas pioneiras. Deixa aqui nos comentários, vou gostar de saber. Se inscreva aqui no canal também, se você chegou aqui por causa desse livro, se inscreva no canal, existe aqui resenhas de muitos outros livros e eu vou gostar de saber aí qual livro que você está lendo. Então se inscreva para você continuar acompanhando aqui esses resenhas e outros vídeos que tem aqui no canal também. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo aqui nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Até lá!